A paz de Jesus, meus irmãos, desejando uma tarde de bênçãos, de vitórias, uma tarde realmente onde podemos estar glorificando e exaltando o nome de Deus. Realmente estou agradecido por Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. O Senhor tem nos sustentado muito pela sua destra fiel. E ficamos felizes porque o Senhor tem estado conosco. Eu quero trazer uma mensagem hoje sobre avivamento, né? Avivamento hoje, mas não é o avivamento que está acontecendo por aí, é um avivamento errôneo, distorcido dos preceitos bíblicos, mas eu quero falar algo que realmente é de urgência, né? E às vezes não adianta a gente orar se estiver tudo desconcertado, assim como Elias, né? Ali os 450 profetas de Baal orando, sei lá o que eles estavam fazendo, rezando, né? Na crença deles, se retalhando todo, né? Orando a um Deus pagão para mandar fogo, e realmente nada aconteceu. E Elias foi lá, arrumou tudo, né? Porque com Deus tem que ser tudo perfeito, né? E quando Elias preparou tudo, orou e Deus mandou fogo do céu. Eu quero estar trazendo uma mensagem de consciência, de razão, de extrema urgência, né? Que se chama o avivamento que alcança os governantes. Nós vamos direto para a palavra de Deus, onde nos dá uma resposta adequada. E realmente não adianta inventar isso ou inventar aquilo se não tiver um conserto diante de Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos do 1 ao 10. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tornara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Palavra abençoada, meus amados irmãos. Então nós vemos como que tem que ser uma nação diante de Deus, né? Uma cidade, um governo, né? Então aqui a palavra de Deus nos orientando claramente como tem que ser. Mas o mais interessante que nós vemos no versículo 2, a parte B, que nos diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Amados de Deus, é uma palavra séria de consciência. Nós temos que realmente buscar a Deus. Muitas pessoas acham que Deus vai abençoar, muitas pessoas inventam campanha, né, enganando as pessoas, os pastores, né, e as famosas pastoras, enganando as pessoas. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico, não tem uma estrutura emocional, espiritual e ministerial para ensinar uma verdade. Então nós vemos que está realmente acontecendo, né, perante uma nação.
E a nação que não tem Deus, ela perece. Uma nação sem Deus é uma porta 100% aberta para as entradas e as astúcias de Satanás, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Não adianta um governo, né, querer fazer pacotes, querer inventar leis, querer desfazer de leis, querer reduzir isso ou aumentar aquilo. Não adianta. Uma nação sem Deus é uma nação completamente à deriva, completamente como se fosse um carro sem freio numa ladeira, né? Realmente vai haver acidente, vai haver destruição, com certeza vai haver mortes e grandes perdas. Mas nós vamos dar uma pouca analisada nesta mensagem, o avivamento que alcança os governantes, né? Diz assim também, olha, a mensagem do profeta de Deus, né? Versículos 2 ao 7 nos diz assim: Asa começou a purificar a nação, né? Vamos ver 2 Crônicas 14, do 3 ao 5. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Bendito seja o nome de Deus. Hoje, né, diz a palavra de Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Mas uma nação que tem, né, governos satanistas, né, governos maçônicos, pagãos, deuses pagãos, né, deuses católicos romanos, né, deuses de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, com certeza não é uma nação abençoada, é uma nação amaldiçoada. Não adianta fazer as coisas sem Deus, né? Aqui diz, se o buscardes, o achareis, se o deixardes, ele o deixará. Então nós vemos que está acontecendo com o que acontece com uma nação sem Deus, desgraça em cima de desgraça. A palavra desgraça é aquele que não tem a graça, é uma nação que não tem a graça de Deus, porque graça é um favor imerecido. Então as pessoas têm que reconhecer, e quando se diz que tem, digamos assim, os evangélicos no governo, eles não fazem nada, por quê? Porque são sufocados, porque eles se vendem, se prostituem. Eu falo de uma prostituição espiritual e de um adultério espiritual. Se vendem, né? São comprados fáceis, então eles não têm Deus também. Então nós vemos que fala que a necessidade do retorno, é necessário retornar para que as coisas venham ser abençoadas por Deus. Então nós vemos que muitos governos aí pelo mundo afora são países amaldiçoados. Existe um país que praticamente quase 100% voodoo. Então, uma nação neste grau, nós vemos que realmente é um país completamente amaldiçoado, né? Cidades idólatras com nome de santos, país que adere à idolatria. Então quer dizer, Deus abomina a idolatria, né? Eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus, não adorarás outro Deus, né? Deus de madeira, de gesso, de ferro, não importa. Deus é Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que tem Deus, ela é abençoada. Se você ora por Israel, se você pede para Deus abençoar Israel, Jerusalém, você serás abençoado. Então, como diz lá Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Então nós vemos como que a palavra do Senhor se cumpre, né? Por que aconteceu o Holocausto? O Adolf Hitler lá com aquele seu governo satânico massacrou muitos judeus. Simples, porque Israel desobedeceu a Deus. E Deus falou, olha, eu dispersarei esta nação pelo mundo inteiro. Mas no final o Senhor disse que ia ajuntar a todos. Então quer dizer, aí as pessoas culpam as outras, mas não reconhecem o erro. Nós temos que reconhecer o nosso erro perante Deus, consertar a nossa casa e antes
de depositar lá a nossa oferta, consertemos e depois vamos depositar a oferta que Deus vai aceitar de bom grado. Pessoas desconcertadas, pessoas que não querem consertos, Deus não recebe a oferta, não adianta, Deus não ouve oração, não adianta querer fazer uma coisa sem a vontade de Deus, sem a permissão soberana de Deus. Olha só, nós vamos analisar alguns versículos, né? O preparo para o avivamento, versículo 4 de 2 Crônicas, capítulo 15, né? O versículo 4, fala de Deus, né? Fala de Deus, fidelidade, seu amor, compaixão com o povo. Olha o que diz o versículo 4. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Então quer dizer, né, fidelidade. Deus demonstra a sua fidelidade, Deus demonstra a sua compaixão, não para aqueles que têm remorso, mas para aqueles que se arrependem em fé, na fé em Deus. Né? Na fé em Deus através de Cristo Jesus, confessa os seus pecados. Uma nação que confessa os seus pecados, um governo, um prefeito, né? Um governador que confessa os seus pecados e o da sua nação, assim como Daniel fazia, né? Deus ouvirá e Deus responderá e abençoará. Mas olha o que diz o versículo 5, fala de tempos difíceis, né? E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então quer dizer, pergunta, a nação tem paz? Nós vemos os distúrbios que têm acontecido por muitas nações, não só esta nação, mas por muitas nações que não são abençoadas, governos ditatórios, né? Governos que massacram, governos com terrorismo. Esta nação se torna uma nação terrorista. Por quê? Porque dizem que tem democracia, mas não. É uma nação de terroristas, de maçônicos, de satanistas, que estão no poder, dominando. Por quê? Porque estão sendo usados completa e única exclusivamente por Satanás. Versículo 6, né? Fala de angústia permitida por Deus para o arrependimento. Bendito seja Deus, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia, né? Deus permite que aconteçam as coisas na nossa vida para quê? Para arrependimento, para que haja um avivamento. Avivamento não é essas orgias que esses falsos pastores e pregadores pregam, não. É arrependimento, é fé, é coração contrito e aquebrantado, não é barulho. Isso não provém de Deus. Versículo 7, Deus ordena: esforçai-vos, a palavra do Senhor obedecida, obediência imediata. Versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha que palavra maravilhosa, meu amado irmão. Como que Deus fala na simplicidade, como que Deus demonstra o seu amor. Deus está ainda procurando para nos arrependermos e chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É isso que Deus fala, como está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7 e em diante. Versículo 8, né? A renovação do altar espiritual. Bendito seja Deus. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, né, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tornaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Meus amados irmãos, um governo que adora imagens, um governo que faz sacrifícios a deuses pagãos, um governo que adora demônios, né? Pregadores, pastores, famosas pastoras que adoram demônios, que sentam na roda de demônios, né? Que bebem na mesa conjunto com os demônios. Esses não têm Deus. E Deus fala, Deus orienta, olha, para renovar o altar espiritual, limpa tudo e renova-se espiritualmente. Versículo 9, né? O avivamento dos estrangeiros em busca do avivamento. E reuniu a todo o Judá Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então é isso que o Senhor quer. Deus quer uma renovação espiritual nas nações. Por quê?
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Versículo 10, em meio ao avivamento, né? E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Então quer dizer, para buscar avivamento, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para cultuar a Deus. Que bênção, meus amados irmãos! Então quer dizer, o avivamento na nação, o avivamento no país inteiro, o avivamento no planeta inteiro, na sua casa, avivamento, coração contrito e quebrantado, mudança de mente, arrependimento, conversão, né? Mudança diante do Senhor, porque aí o Senhor derramará o avivamento santo, não barulho, porque barulho nisso não é de Deus, né? É só barulho, né? Porque tudo com ordem e decência. Então são estas palavras que o Senhor coloca para transmitir a vós outros o avivamento para os governantes, o avivamento que transforma. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Uma ótima tarde de paz, de harmonia e do verdadeiro avivamento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.